Hoje a gente vai falar de vilões, né? A gente decidiu falar sobre vilões por causa de uma enquete que a gente colocou aqui no YouTube. E que Por isso, respondam sempre as nossas enquetes, hein? Exatamente. O que vocês dizem é ordem aqui pra nós. E que os antagonistas venceram, né? Só que assim, a gente pensou em fazer primeiro uma tier list geral de vilões e antagonistas de uma maneira geral, mas acabou que ficou gigantesca, então vamos dar uma segmentada, né? Hoje a gente vai fazer de vilões de super-heróis, né? Não é só quadrinhos, tá? Então tudo que tem super-heróis, inclusive que não são quadrinhos, às vezes é filme, às vezes é mangá, a gente vai incluir aqui alguns. Caso você se lembre aí de algum vilão, gostaria de colocar esse vilão aqui na tier list, manda aí no chat, e aí a gente coloca pra discutir. E principalmente, né, a gente tem que lembrar que a gente tá falando muitas vezes de vilões de quadrinhos. Nem todo mundo conhece todos os vilões, né? Tem sempre aquele vilão super underground. E já adianto que o meu objetivo é falar bem dos que eu conheço e meter o pau nos que eu nunca ouvi falar. Não, e sem contar que existem diversas versões, né? A gente até vai ter que discutir aqui sobre qual considerar. Porque de Coringa tem um zilhão, né, cara? Tem bom... Eu acho que é um panorama geral. É um panorama geral. A gente traz o panorama geral. A gente tenta fazer um amálgama disso tudo, né? Exatamente. Mas eu queria falar que fica aqui a minha vontade declarada de um dia fazer top 10 ou uma tier list só de vilões séries B. Porque tem vilões aqui que não estão representados, como o Homem Borracha, entendeu? Tem vilões aqui, tem o Homem Parede. Então, assim... Caramba, tem... o cara de barro. O cara de barro, entendeu? Fica aí à vontade, quem sabe um dia isso vem. E aqui, gente, vamos deixar claro que nessa tier list aqui, mais uma vez, as regras não são específicas. Então, a gente não vai utilizar somente popularidade, por exemplo. Não é só porque um vilão é muito popular que ele vai ser muito foda. E nem, muito menos força, né? O impacto de, sei lá, de um herói que num estalar de dedos consegue destruir, sem nenhuma referência, né? Consegue destruir todo o universo. Isso não vai impactar diretamente. Claro que se isso estiver ligado à narrativa dele, né? Ao que ele representa ali, a gente vai considerar. Mas não tem nada a ver com força. Não é o vilão mais forte, nem o vilão mais foda, nem o que tem um design mais maneiro. A gente vai estar colocando aqui fazendo uma sopa, né? Como a sua vovó fazia. Perfeito. Exatamente. E vamos lá então, gente. Aqui vamos falar primeiro sobre as categorias que a gente tem. Aqui a gente tem 5 categorias aqui. E a gente vai elencando elas aqui de acordo. A primeira categoria que a gente tem aqui, a top, assim, aqui, que a gente vai colocar só aqui o fino do fino, é a categoria de praticamente venceu. Quando o vilão, né, praticamente venceu, o cara é tão top ali que, cara, não tem o que falar, sabe? Aí a gente tem a categoria de vilões que a gente até entende. Então tem alguns vilões ali que a gente tem uma motivação que a gente fala, cara, não sei se eu já vou logo dizendo, tá? Diga. Eu já vou logo dizendo. O meu critério primário é a motivação. Eu acho que é o que há de mais importante em um vilão. Eu acho justo, mas eu acho que também é importante o quanto de trabalho ele dá pro herói. Sim. O quão difícil é o obstáculo que o herói tem que superar, que o próprio vilão cria na história. Mas interessante. Mas vamos deixar as categorias assim, com esses nomes? Você acha? A gente pode mudar, ainda tá aberto. Porque a ideia dos nomes aqui parece que é tipo assim, dos vilões mais difíceis de vencer, né? O cara que quase venceu até o cara que, tipo, deu trabalho ou foi muito fácil de ser derrotado. Eu não sei se expressa exatamente o que a gente tá avaliando. O que vocês acham? É verdade. Podemos mudar. Porque tem a categoria deu trabalho, igual o João comentou aqui, né? Que são os vilões ali que, ok. A categoria que o vilão se emocionou um pouco. Esse eu gostei. Vou falar que esse eu gostei. E a categoria do vilão fraquíssimo, né, cara? Eu pensei em alguma coisa, tipo, vilão sinistro, assim, lá em cima, uma coisa nessa pegada. Alguém tem alguma sugestão aí no chat de que nomes que a gente coloca? Você quer dizer pro topo, pro primeiro aqui ou pro segundo? Qual que você colocaria? Putz, vilão sinistro? Acho que ou na segunda, talvez, né? Um sinistro? Pode ser. O que o chat acha aí? Boa noite, KK também, que apareceu no chat aí. Digam qual nome vocês acham que a gente deve dar
pra essa categoria. Aí, ó, perguntaram se vai ser carisma ou força. Não, vai ser tudo. Os dois. Vai ter força, vai ter carisma. E visual também. É importante porque já dizia Megamente, não importa ser forte, você tem que parecer forte. Você tem que ter uma entrada de respeito. Um vilão bom... Você tem que ser maneiro. Tem que ser maneiro. Um vilão bom tem uma entrada de respeito, cara. Ó, a Karine sugeriu categoria melhor que o herói. Pra substituir aqui, se a gente até que entende. Que excelente. Põe primeiro aí, melhor que o herói. A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira? A segunda, se você quiser pôr o vilão sinistro. Melhor que o herói. Muito boa a sugestão, viu, cara? Boa. Então, aqui então a gente ficou com o topo, o fino do fino, VIP aqui, melhor que o herói. Aí embaixo dele a gente tem sinistro. Aí tem o Deu Trabalho. Se emocionou um pouco. E finalmente... Fraquíssimo. Vamos deixar esse fraquíssimo aí mesmo? Ou vamos pensar em um nome mais criativo? Putz, eu não consigo pensar em nada Coloca agora. aí Tripa Seca. Coloca Tripa Seca. Não colocar o nome da categoria. Pô, coitado do Tripa Seca, cara. Pô, já chegou na ofensa pouco, cara. Pra que isso, cara? Mas... O Capitão Boomerang. Capitão Boomerang, pô, sabe jogar bem o Boomerang, né? Pelo menos... A Doutora Abobrinha, tá ligado? Boa. Ó, o Doutor Abobrinha é interessante. Doutor Abobrinha. Doutor Abobrinha é bom. Mas será que não é... Há quem vai reclamar que o Doutor Abobrinha tinha que ser o primeiro, né? Aí, ó. Mas será que o Doutor Abobrinha não se emocionou um pouco aqui, cara? Eu tô em dúvida agora. Depois a gente faz aí os vilões brasileiros, tier list. Ó, e se a gente colocar aqui só a abobrinha? Só deu a abobrinha, só fez a abobrinha? Não. Só fala abobrinha. Tripa Seca é um dos grandes vilões da história, a Karine tá falando aqui. Eu concordo, cara. É muito injustiçado. Inclusive tá no ranking aqui, ó. O Cuca se lembrou dele e chegou pro ranking. Ó, eu vou deixar assim, ó. Só fala abobrinha, pode ser? Só fala abobrinha. Como uma referência aí do nosso querido Doutor Abobrinha, acho que pode ser, né? Pode ser? Fechou então? Pode ser. Vamos lá então, gente. Fechou. Vamos começar. Então... Castelo, você é meu. Cara, pra começar, primeiro vilão de todos, eu acho que a gente não tem como... Tipo assim, a gente tem que falar do elefante na sala. Cara, na verdade, isso aí, Paulinho, é um dinossauro na sala. Dinossauro, cara. Todo mundo vai falar sobre ele, todo mundo o ama ou odeia, tá na mente de todo mundo, até do meus avós, se duvidar eles conhecem, tá no cinema, tá nos quadrinhos, tá no filme, tá na live action, tá não sei, tá em tudo, tá aí no PowerPoint. Tá na tatuagem. Tá na tatuagem. Dá um jeito de enfiar ele em qualquer filme que tem, né? Exatamente. Em qualquer quadrinho, em qualquer coisa. Porque... E tem até mangá, tem anime, tem de tudo. A gente tá falando aqui do Coringa. Vamos falar sobre o Coringa. O que ele é, como ele é como vilão. A Karine já tá preparada pra ouvir minhas abobrinhas. Eu vou perguntar, ó, o que veio primeiro? O vilão ou a carta do baralho? Fica a dúvida. Eu acho que foi a carta do baralho, né, cara? Mas por 2 segundos eu fiquei em dúvida. Você pensou um pouquinho, né? Eu pensei. Eu realmente ia falar que é uma boa pergunta ali, mas eu acho que foi a carta. Então, cara, vamos começar assim pra falar no que eu vou falar agora sobre o dinossauro na sala. Que é, a gente tem versões recentes do Coringa, que é o do Joaquin Phoenix. Que, nossa, cara, a gente tem coisas assim, tipo, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, a gente tem uma gama de versões do Coringa, inclusive tem até no Batman do Robert Pattinson, tem um Coringa lá também que aparece no final. E sim, todos eles têm uma coisa em comum, que é ser um maior obstáculo pro Batman. Vocês acham que ele tem uma motivação boa? Um dia ruim na vida de alguém pode transformar sua vida completamente, né? E ele se torna um lunático completo, graças ao que ele vem passando. Tanto em questões financeiras, ele é zombado na vida, ele é bulinado de qualquer forma, ele não consegue ascender socialmente. Então, pra mim, essa é uma motivação excelente. Você não conseguir ascender socialmente é um motivo pra se revoltar. Fica até difícil da gente entender a motivação do Coringa, porque toda vez que ele vai contar a história dele, ele conta uma história diferente, né? Então, exatamente, assim, fica muito ambíguo, a gente não sabe exatamente... Ele fica com a nossa credulidade, né?
Exato. A gente não sabe. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas assim, a gente pode pegar as histórias que ele conta e traçar ali algumas semelhanças entre elas e considerar que aquilo realmente aconteceu. Ou às vezes nem aconteceu, às vezes foi coisa da cabeça dele. Então assim, como a gente não tem um flashback oficial, né? A gente tem que entender o personagem baseado nas coisas que ele fala. E as coisas que ele fala não fazem muito sentido porque ele é doido, sabe? Então, eu acho que é até mais difícil pra gente analisar do que mostrar, por exemplo, a versão do Joaquin Phoenix, que, pô, mostra ele, tudo que aconteceu e tal. A gente fica com mais clareza de por que ele se tornou aquilo. Enquanto no filme do Nolan é mais obscuro. Cara, adoro o filme do Joaquin Phoenix, incrível o primeiro, nossa, perfeito. E tem o segundo que uma galera não gostou de, eu vou falar, gente, eu adorei o segundo filme. Eu adorei o segundo filme. Talvez, tem o fato de que ele é musical, e eu adoro musical? Tem. Talvez. Mas assim, ele é um musical lento. Ele é um musical muito devagar e lento, diferente do que eu costumo gostar. Mas tudo bem, ele é um jazz ali, tem uma coisa meio bem devagar. Ele é um filme lento, não dá pra negar. Mas a forma como ele explora o que o Coringa é de fato, sabe, cara? Como ele é aquela pessoa quebrada. Como ele fala, como ele mostra, cara, que, tipo, na mente do Coringa ele é todo incrível e tal. E a galera não gostou do filme porque ele desconstrói o Coringa. O segundo filme só mostra como o Coringa é um homem doente, cara. É um homem destruído ali por Arkham. E é um cara que tá doente. E é um cara, desculpa a palavra, mas é um cara miserável. Sabe? E o segundo filme revela isso de uma forma que dói quem é fã do vilão, mas eu acho que, pelo contrário, isso só faz com que a personagem cresça em realidade, em camada, em profundidade. Cara, eu não sou o maior fã desse filme, mas assim, Paulinho, eu concordo com o que você disse. Eu acho que, sinceramente, o maior motivo do hate é o fato de ser musical, sim, e é difícil às vezes você entender que o musical ali, ele não é exatamente uma representação do que tá acontecendo, né? Ele tá entrando na mente ali na loucura e tudo mais, e isso deixa, acho que boa parte do público meio confusa, principalmente por ser um filme de super-herói, né? Temos com vocês Duende Verde. Cara, aqui a gente tem outro vilão que provém muito da loucura. Ele é um cara, o Duende Verde é uma pessoa que enlouqueceu, porque ele tem essa, ele desenvolveu, né, essa entidade dentro dele, e em nenhum momento fica claro se é de fato um fragmentado, né, se ele fragmentou ali dentro e é parte dele, o Duende Verde, ou se é alguma entidade sobrenatural. Eu sei que os quadrinhos flertam muito com isso, no filme ele até estabelece que, no primeiro filme, né, estabelece que é dentro dele mesmo. Eu acho meio fraco a motivação do Duende Verde, tá? Eu vou falar. Eu acho que a gente tá colocando aquele lado a lado com o Coringa, porque ele é meio doido, meio loucão, e a motivação dele mesmo é zaralhar o Homem-Aranha. Ele dá trabalho. Eu não posso negar, isso eu sei que dá, não é um vilão ruim, mas eu não vejo ele como algo mais do que isso. Até porque, cara, veio é bilionário, veio de lar bom, entendeu? E a motivação dele acaba sendo um pouco mais fraco justamente por causa disso, né? Porque diferente do Coringa, que era ali o trabalhador, ele era ele é o chefe, ele é o burguês. Pois é, tipo assim, eu não conheço tão bem assim o Duende Verde, mas até onde eu me lembro... inclusive eu vou falar aqui, tá? Eu acho que o Duende Verde, se ele não tivesse se tornado Duende Verde, ele estaria agora em Floripa com 2 pitbulls na praia, sem camisa. Então pra mim ele iria pra baixo, tá? Mas o voto de vocês tem mais peso porque vocês conhecem melhor o vilão. Não, eu acho que... Eu acho no geral fraco, mas assim, por ser muito icônico, por ter todo esse impacto, essa relação com o Harry, essa relação do Harry com o Peter, essa coisa o maior vilão do Homem-Aranha, certo? Da herança. É o maior, não sei se é o melhor, a gente pode discutir isso quando vai aparecer aí outros vilões, mas maior com certeza, né? É o grande rival do Homem-Aranha. Então eu vou colocar aqui, até porque o Augusto falou aqui no chat que é o melhor vilão pra ele, é muito icônico. E ele falou do Gru também, esquecemos de colocar o Gru aqui, putz, é verdade. Mas... É que a gente vai falar, não é de super-herói, no caso. Mas é um grande vilão, sim. Mas eu vou jogar então pra dar o trabalho, então. Killmonger, da Marvel, cara, vilão de Pantera Negra 1. Cara, um vilão que, assim, o filme resgatou dos quadrinhos, sabe? E colocou no holofote, entendeu? Um vilão que... Exatamente. Ninguém conhecia. Não, eu vou ser bem honesto. Eu já li muita coisa do Pantera Negra. E eu não conhecia o Killmonger, cara. Não conhecia, cara. E, cara, o que o filme fez com ele é inacreditável. Cara, vamos lá, sabe? Vamos falar da motivação. O que vocês lembram da motivação dele? Pô, a motivação dele é a mesma de Malcolm X. Só, né? É vingar tudo. Somente, né? Exatamente.
É toda a represália que o povo negro sofreu e combater a violência sofrida com violência. A minha percepção sobre esse personagem é que tiveram até que matar ele no final, porque se ele continuasse, cara, ele convenceria todo mundo, inclusive o público, de que ele tava certo. E não é interessante para os estudos da Marvel criarem ali uma geração de pessoas que querem resolver o racismo na base do fogo nos racistas, né? Então, assim, eles criaram um vilão que é muito mais interessante do que o herói, né? E aí talvez a gente possa até colocar ele ali como melhor do que o herói na tier list. Ele traz soluções muito mais impactantes do que, eu vou lá na ONU, não sei o que é o que o T'Challa faz. É o que o T'Challa faz, então, exatamente. Então, assim, ele vai além desse negócio Barack Obama de, tipo assim, vamos ocupar ali um ou outro espaço de poder. Não, ele realmente quer destruir a estrutura. E sem contar que ele é feito pelo Michael B. Jordan, né, mano? Não tem o que falar, cara. Tinha que ter uma categoria aqui melhor que o próprio estúdio. Tá ligado? Tinha que ter... Pra mim é mesmo... Concordamos, então? Concordamos, não tem mais o que falar, cara. É isso, cara. E Michael B. Jordan ainda. Mas vamos lá, cara. Voltando agora, então, pro tema bilionários. A gente tem aqui Lex Luthor, o vilão mais icônico de Super-Homem. Também conhecido como Jeff Bezos. Representando aí os calvos. Representando os calvos, cara. Tem um representante aqui, um cara que tem dinheiro, não quis fazer um transplante capilar. Não foi por falta de dinheiro mesmo. Pra mim, tá, é um vilão que acertaram muito pouco no cinema. Eu acho que tiveram vários exemplos ruins, porque é interessante falar que ele é um gênio. Tá? Isso é um aspecto pouco explorado. Perfeito. Ele é um cara que tipo, inteligentíssimo, assim. É um cara que é pra ser um gênio dos planos mirabolantes. Primeiro que ele tá combatendo o herói que é imbatível, né? O Superman foi feito pra ser o super-herói imbatível. Ele é super forte, ele é super rápido, ele é super bonito, ele é super popular, ele é tudo, né? Ele é... Ô, João, é o Naruto, né? O que deveria ser o Naruto. eu acho que talvez diplomacia não seja a palavra correta, mas ele domina a comunicação. Networking, né, cara? Networking, a comunicação. Ele tem sabe usar pra ele. A opinião popular, entendeu? A opinião popular contra o Superman. Ele é um bilionário normal pra mim, na verdade. Típico dos bilionários que a gente tem hoje. Que consegue dominar através de influência, sabe? Porque ele não consegue combater na porrada, né? Isso não dá. Então ele se candidata a presidente, parecendo um bilionário recente, né? Que a gente conhece aí. Se candidata à presidência e consegue jogar a opinião pública contra o Superman diversas vezes, né? E consegue colocar medo, né? Tipo assim, olha, existe esse cara que é super poderoso, vocês vão confiar nele? Mas aí você acha que ele é emocionado ou ele deu trabalho? Eu não sei, eu tô entre esses dois, cara. Cara, pra mim, acho que é até sinistro, velho. Sinistro? É sinistro, cara. Sinistro. É icônico. Sabe o que ele é, Paulinho? Ele é o mindinho de Game of Thrones, só que no universo de super-heróis. Justo. Tudo dele é picuinha, é tramadinho ali, ele consegue aquilo daquela forma, né? O mindinho é o mindinho, só que com dinheiro dos Lannister. Justo. O Thanos, cara, um vilão aí que também conhecido como o Titã Louco, um vilão que foi icônico e marcou, assim, a primeira, segunda, terceira fase, né, cara, dos filmes da Marvel. Um vilão que eu até arrisco dizer que ele era até até, tipo assim, não era pouco utilizado, mas ele era até menos popular. Ele era bem underground, essa que é a verdade. Ele era menos popular agora, cara. Então, ele era menos popular entre a galera, mano, até sair o filme, sabe? Porque a Saga do Infinito já tinha sido publicada nos anos, acho que é 90 que saiu. E é só com a Saga do Infinito no cinema que eles republicam essa história. Então... Sim, mas, por exemplo, como ele nunca teve destaque em animações, por exemplo, né, antes, o público que não lê quadrinhos, que é a maioria das pessoas, não conhecia. Então, assim, ele ficou famoso realmente por causa dos filmes, né? Isso aí não tem como negar. Mas vamos lá, motivação do Thanos, né? Uma megalomania de falar que vai salvar o universo, e ele pega um problema real, que é superpopulação, e traz uma solução ridícula, né? Porque, beleza, você cortou a população pela metade.
em 50 anos ela vai voltar a ser mais ou menos a mesma coisa, assim, se a gente for ver. Então se o Thanos ali, porra, fizesse uma campanha para as pessoas usarem preservativo, se fizesse uma campanha aí contra a natalidade, seria muito mais efetivo a longo prazo do que uma campanha de extermínio, né, cara? Tipo assim, na Porra, pior cara. das hipóteses, não precisava também exterminar, né? Ele poderia fazer castração química, pensando, assim, num ponto diferente, né? Que não precisasse matar as pessoas. Não que eu defenda a castração Não química. que eu defenda a castração, pelo amor de Deus. Mas assim, porra, trabalhar aí uma conscientização, né? Facilitar o acesso a preservativos, a métodos contraceptivos, assim, com certeza teria um impacto muito maior do que esse. Porque, cara, você vai matar todo mundo, vai matar metade da população, o pessoal vai continuar tendo muito filho, talvez até mais, né? O pessoal vai incentivar as pessoas a ter mais filho pra voltar a povoar o mundo, pô, em 50, 60 anos, tá do mesmo jeito, sabe? Se emocionou um pouco, né? Eu acho que sim, cara. Vocês acham que... Ô, louco, cara. Eu não colocaria ele embaixo do Duende, não, cara. Mas é porque é mais a questão do motivação, sabe? Eu tô julgando aqui. Eu acho que as duas motivações são emocionadas. Ah, ele se preocupa com o universo. Beleza, mas foi burro. Mas pensou, tipo assim, cara, tem muita emoção e faltou um planejamento ali. Faltou sentar com uma galera, com sociólogo, com geógrafo de hoje em dia e fazer um plano. Então se emocionou. E se for considerar a motivação dos quadrinhos, é totalmente por uma paixão desmedida É e realmente louca. emocionado. Entendeu? Pra mim, Kai e eu se emocionou um pouco, cara. É o All for One. Ele é o vilão principal, né? E a sua individualidade, né? Você conhece a história, né, Paulinho? Cada um tem, tipo assim, cerca de 98% da população, se eu não me engano, tem individualidades e algumas pessoas não têm, né? E a individualidade dele é roubar a individualidade dos outros. Super OP, né? E ele faz um paralelo, não é nem com o herói, né? Ele faz um paralelo, assim, com o que seria o Superman nesse universo, que é o All Might, que justamente é o contrário. O poder dele é repassar a sua individualidade. Então tem essa dicotomia entre eles aí. Mas assim, a motivação dele é, simplesmente, ele acha que ele é mais inteligente e ele merece construir todo mundo a peça de xadrez pra ele brincar ali. É uma motivação péssima, assim, na minha visão. Por isso eu colocaria só falar abobrinha. Só fala abobrinha. Ah, cara, sim, é que não é só a motivação que conta, né? Tem que ver tudo que o vilão representa, inclusive esse paralelismo do vilão com o herói, né? Essa antítese que o All For One faz muito bem, tanto com o All Might quanto com o próprio Midoriya. Eu acho que é um vilão interessante, sim, cara, por mais que talvez não seja, né, um grande herói, um grande vilão para os super-heróis, ou um grande vilão até nos animes. Mas, porra, eu acho que deu trabalho, cara. Eu acho que dá pra colocar ele mais alto, embora realmente não tenha ali uma motivação tão humana como a do Coringa, por exemplo. Mas eu não vi até o final o My Hero Academia, mas eu gostei bastante do que eu vi, cara. Então, isso aí eu colocaria no Deu Trabalho. Então, querem colocar na metade? Eu acho que dá pra subir. Você emocionou um pouco entre vocês dois? A questão é que, tipo assim, é bem construído. Porque, repare, Paulinho, o All Might, que é o herói principal de Boku no Hero, né? Porque a gente tá acompanhando a história do Midoriya, que é tipo um iniciante. É o aprendiz do All Might, que seria o Superman nesse universo. E a individualidade dele é One for All, né? One for All. É um para todos. Ou seja, ele distribui a individualidade dele. E esse cara aí é o contrário. É o All for One, né? Todos para um, que ele rouba a individualidade dos outros para si, que são superpoderes. Então, acho que dada essa complexidade, que tem até uma beleza poética nisso, né? Se você colocar eles frente a frente, eu acho que dá pra colocar no Deu Trabalho. A gente tem uma vilã icônica também, muito icônica, do Batman, né? A gente tem a Arlequina, e também conhecida como Harley Quinn. E ela muitas vezes... Só uma informação interessante, né? O nome dela é Harley Quinn, né? Uhum. O nome oficial dela, né? Exatamente, é um nome de fato, né? Tipo, o primeiro nome dela é Harley e o segundo nome é Quinn. E traduziram pra Arlequina, tá bom, é porque tem um trocadilho ali, mas não tinha muito... eu acho a tradução boa, cara. Então não tinha muito o que fazer. Não, é uma boa tradução, mas assim, é igual como se o nome do pinguim fosse Pinguim, entendeu?
E não Oswald Cobblepot, né? Harley Quinn é aquela figura do palhaço, né? E o nome dela é Harlequina. Então, assim, vem daquela... Antigamente era mais bobo, né? O universo dos super-heróis, né? O Coringa, o superpoder do Coringa antigamente era a florzinha que ele tinha aqui e que disparava um jato d'água, né? Então, era mais caricato, né? Inclusive nomenclatura, né? Ela é uma vilã, Primeiro... mas Desculpa, tem uma camada que a gente tem que mencionar, que é essa questão, né, de toda essa servidão, né, em relação ao Coringa, né, que é um cara que ela se apaixona de uma forma doentia e que vai fazer tudo por ele e coloca ele ali como um ídolo pra ela e trata isso de uma forma muito doentia, e a gente vê isso muitas vezes na vida real. Quantas vezes a gente vê, tipo assim, às vezes o cara tá preso, matou, e aí tem pessoas do lado de fora que fazem tudo pelo cara. Às vezes mulheres que entram pro crime por causa disso, por causa de se apaixonarem por caras que estão envolvidos com isso, e a gente tem muitos e muitos relatos de mulheres que estragam a própria vida por causa disso, e muitas vezes em situações opostas, a recíproca não acontece. Por exemplo, muitas vezes a gente tem mulheres indo pra cadeia e esses homens, ao invés de continuarem do lado delas, as abandonam, né? Cara, eu não conhecia esse lado de representatividade. Eu aceito a opinião de vocês, cara. Mas pra mim ela seria o nosso primeiro da abobrinha. Ah, é? Porque eu não conhecia esse lado eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado de manipulação, que é muito sério, né? E funcionando como um aspecto de conscientização, né? Se isso funciona como conscientização, eu acho que ganha muitos pontos. Primeira coisa, estamos falando de Brainiac. O cara que supostamente, boatos, que vai ser o vilão do próximo filme do Super-Homem. Eu conheço o Brainiac apenas da participação dele na série animada da Arlequina. Na última temporada, eu acho, inclusive. Ah, é? Que é, Karine, você vê, não sei se você assistiu, mas o Brainiac, ele é um dos vilões da última temporada. Então, o que eu conheço de Brainiac é de lá. E, cara, o que eu conheço de Brainiac, né? Ele é um alien que teve o seu planeta destruído. O planeta dele foi destruído, foi completamente devastado. E ele tava fora, a trabalho, quando isso aconteceu. Ele vê a família dele toda morre, ele perde todo mundo que ele ama. E a partir disso ele enlouquece, né? Ele fragmenta completamente. E daí o principal objetivo dele é encapsular os mundos e preservá-los da forma como eles estão, para preservar a beleza deles, né? Para preservar a forma sem que chegue no momento que o mundo dele chegou, da destruição, de morte, de dor. Então é preservar aquele momento no tempo daquele planeta como uma forma de admirar a beleza dele, né? Para mim, cara, assim, essa é a motivação que eu conheço dele. E eu acho fraquíssima, cara. Nossa, fraquíssima, cara. Ó, o que eu conheço de Brainiac é da animação da Liga da Justiça. Você chegou a assistir, Paulinho? Assisti muito, assim, eu não lembro agora, mas eu assisti. Liga da Limites. E assim, até onde eu entendo, esse seria um dos casos, Paulinho, de um antagonista e não um vilão. Tá? Porque eu não conhecia essa origem que você tá me dizendo. A origem que eu conheço é que, tipo assim, o Brainiac é uma máquina e ele só está cumprindo a sua função de coleta de dados. Como se fosse um aspecto de vírus, mas com função de armazenamento, em vez de destruição. Cara, não vi, mas assim, baseado no que vocês estavam falando, ele tem uma pegada meio Ultron, assim, de ele é absurdamente objetivo, né? Exatamente. Não tem nenhuma subjetividade, ele que mostra que essa coisa a bondade é uma coisa muito humana, né? Porque se você for fazer o que é certo ali dentro da caixinha da objetividade, muitas vezes você vai cometer atrocidades para você, tipo, resolver problemas objetivos, digamos assim, né? Então eu acho que traz uma discussão legal, né? Não sei se esse personagem específico traz, porque eu não conheço tanto, mas, por exemplo, o Tron tenta trazer essa ideia no filme do Vingadores 2, e eu acho que é uma discussão legal que pode ser muito bem explorada, eu não sei se foi. Vamos colocar, não se emocionou apesar de ser uma máquina? Vamos. É o Pinóquio. Então bora pro próximo. Cara, aqui a gente tem também um vilão da DC, cara. E agora um vilão do Mais uma vez do Batman. Batman, né, cara? O cara, metade dos vilões aqui é do Batman. A galeria de vilões do Batman tem que ser citada aqui, né? Não dá. Totalmente. E a gente tem, então, o Charada, cara.
Cara, o Charada, que assim, me corrija se eu estiver errado, mas a motivação dele é um cara enlouquecido também, né? Principalmente porque o Batman tem muito disso, né? Os vilões do Batman são, em geral, vilões com problemas psicológicos. Né? Então cada vilão. Pelo caralho. Cada vilão representa, às vezes, algum aspecto, alguma patologia clínica, psicológica, sabe? E, se eu não me engano, ele é simplesmente um cara que gostava de fazer a revistinha de Sudoku e enlouqueceu, né, cara? Basicamente isso. Ele tá pela é um cara diversão. que se emocionou, né? Esse se emocionou, né? Ó, e digo mais, o nome dele oficial, de novo, assim como Harley Quinn, é Edward Nigma. Nigma. A mãe olhou pro filho e falou assim, cara, esse cara aqui vai gostar de Sudoku. Meu filho vai nascer numa casa que a gente faz... Como que é aquela revistinha? O nome daquela revistinha lá? 101 negócio. 101 palavras cruzadas lá, tem um negócio... Esse filhinho aqui vai gostar de palavra cruzada, cara. A motivação dele é a pior de todas pra mim. Eu estaria com você, viu, Paulinho? De colocar aqui a Só fala abobrinha. Vamos para o próximo, cara. Esse aqui é um dos vilões mais icônicos da Marvel. Mais icônico, eu diria, até que o Thanos, antes dele explodir nos filmes. Esse aqui começou como vilão do Quarteto Fantástico e se tornou vilão universal de todo mundo, de Vingadores, de Homem-Aranha, de... Cara, ele é um dos caras mais poderosos da Marvel, que estamos falando do Doutor Destino, cara. Ele realmente começa como vilão do Quarteto Fantástico, mas ele escala para um nível assim que ele... Existem as Guerras Secretas, inclusive, que eles até estão pensando, vai ser a próxima saga adaptar, né? Ele, eu diria que é o maior vilão das Guerras Secretas, nem por ele... Não é porque ele é a pessoa que causa as Guerras Secretas, mas porque o Beyonder, né, que é aquela entidade cósmica que sequestra todo mundo, joga no planeta lá pra fazer um Battle Royale com vilões e heróis e tal. O Doutor Destino é tão incrível que ele subverte o jogo, quebra todas as regras, domina o Beyonder e pega o poder dele. Entendeu? No meio de uma parada que nem era pra isso acontecer. Então ele é um cara... Ele se torna constantemente... Ele é a mescla perfeita entre ciência e magia. Porque ele é um gênio absoluto. Ao mesmo tempo que ele também é um dos maiores feiticeiros / magos de todo o universo da Marvel. Ao mesmo tempo também que ele é o rei do próprio reino, né, da Lativéria. Que ele é o monarca que governa lá o próprio país dele, que fica na Europa lá, que é a Lativéria. Então, constantemente... Então, ele tem um exército à disposição dele, um aparato de Estado, que é o Estado dele, e constantemente os Vingadores têm que fazer missão pra se infiltrar no Estado dele, pra tentar descobrir onde ele tá, porque ele quebra tanto as regras, ele vai pros limites da magia, pros limites da ciência. Se a gente for ver a motivação, é bem emocionado, né, cara? A gente poderia ir lá no Dr. Ray, refazer lá a cara... Né, mas acabou se tornando aí um dos maiores vilões da... Então, assim... Mas, ó, ele já aí tentou. Eu acho que é um rolê meio... Então, aí eu acho que é um rolê meio Thanos, assim. De tipo assim, se a gente colocou o Thanos lá embaixo, mesmo sendo super icônico, super foda e tal, eu acho que é o mesmo critério pro destino, cara. Aí você me pegou, hein, cara. Entendeu? Então, assim... Ou sobe os dois, ou então a gente deixa o destino lá embaixo, cara. Não, porque, eu tô disposto, eu acho. Eu tô disposto a subir os dois, cara, eu acho. Porque eu acho que eu acho que eu tô jogando com parâmetro diferente ele pro Thanos, cara. O que vocês acham? O Thanos então não sobe ele, deixa o Thanos, não pode ser? Não, beleza. Pode ser? O próximo que a gente tem aqui é um vilão do Batman também, que é o Espantalho. Cara... Eu não conheço muito o Espantalho, eu sei que ele é uma pessoa que mexe com químicos, né, deixa alucinógenos no geral, mas vou deixar vocês falarem, o que vocês sabem mais sobre o Espantalho, cara. Assim, assim como a maior parte dos vilões antigos, né, que vinha daquele jeito, que tipo assim, né, não era tão levado a sério, né, depois que a gente teve essa tendência a trazer aspectos mais sérios, né, tal, pros vilões, ele era só um cara de palha. Tem o... Ele era Network, literalmente um espantalho? Literalmente um espantalho. O pessoal aí vai lembrar, o pessoal mais das antigas. No Cartoon Network tinha tipo umas pequenas sketches assim, que tinha a Liga dos Vilões, né? E aí o vilão tá falando assim, gente, vamos dar o devido valor que a gente tem. Aí ele vira pra um e fala assim, você é super forte, você atira raios de plasma. Aí ele olha pro Espantalho, Espantalho, você é feito de palha. Era muito bom, cara. Você espanta corpos. Então, em sua origem...
Olha lá. E sua origem, o espantalho, é esse vilão que é feito de palha, cara, só. Então, eu acho que sim, sendo esquecível pra gente, inclusive, a motivação dele, eu acho que ele deveria entrar ali do lado do Charada, né? Abobrinha? Só fala abobrinha? Talvez a gente esteja cometendo algum pecado, talvez a motivação dele seja fodaça, E a gente não lembre. mas com as informações que temos... É pouco memorável, né? Não é galhofa igual Charada, mas é pouco memorável. Sim. Agora também um outro vilão super, super icônico da Marvel. Começou. Ele é principalmente, na verdade, um vilão do Quarteto Fantástico, né? E esse aqui eu acho o caso complicado. Ele apareceu recentemente no filme do Quarteto Fantástico. Mas é complicado categorizar ele. Ele é um vilão, né? Mas ele é mais uma entidade da natureza. Né? Porque o que o Galactus é? Ele é uma criatura fadada, condenada, na verdade, pelos Celestiais, a vagar pelo universo imortal, só que ele sente muita fome, e ele está sempre com fome, então ele destrói, devora os planetas, sem julgamentos, ele simplesmente caminha, e o que está no caminho dele, ele come. Sabe? Então a motivação dele é a própria subsistência, porque ele é vítima dessa maldição. Diz que depois descobre-se que ele é vítima dessa grande maldição. Então em poder ele é sinistro, mas ele talvez deu trabalho. É um cara que então, nem fede nem cheira, tá no meio termo ali. Deu trabalho. Vamos pra esse. Nem fede nem cheira, tá no meio. Então, o Gorila Grodd, ele é de uma civilização de gorilas com um intelecto extremamente avançado e que acha que os gorilas devem dominar a Terra, devem ser a espécie dominante e não seres humanos. E eu coloquei ele na lista aí porque ele é um dos principais vilões do Flash, né, gente? A gente tava sem colocar vilão do Flash. E ele tem os poderes telepáticos, assim, sabe? Então, sempre quando tem essas reuniõezinhas de vilões, que fazem uma Liga da Justiça de vilões ali, ele geralmente tá ali na liderança. Assim, sendo bem sincero, eu acho muito maneiro o fato dele ser um gorila, viu? Talvez seja pessoal meu. Eu vou falar também pessoalmente aqui, tá? Da minha opinião. Que é... Eu tenho medo de macaco que pensa. Tá? Pra mim, Planeta dos Macacos é um filme de terror. E pra mim o Grodd já ganha uma aura braba só por ser macaco. Ele acha que deve, tipo assim, que a espécie dele foi muito desrespeitada no passado e que que a espécie é superior. Tá, mas os gorilas da Terra são da mesma espécie que os gorilas da espécie dele? Porque senão é outra coisa, é totalmente diferente, assim, ele só, às vezes, viu uma pessoa que parece com ele. Então, aí eu não sei. Não sei te dizer se, tipo assim, se ele tem... Se tem ali a vilazinha dele de gorilas, né? Os gorilas da espécie dele. Mas eu acho que todos que ele é capaz de despertar os outros gorilas pro seu verdadeiro potencial, tá ligado? Porque pra mim parece meio emocionado, cara, agora, realmente, vendo por esse lado. Né? E apesar... Então tá bom, vamos botar ele emocionado. Pode, fala assim. Agora temos um vilão que está em alta, em voga recentemente, principalmente com The Boys, né? Uma série aí que foi uma adaptação de quadrinhos, que dizem que a série é muito melhor que os quadrinhos, não sei, não li. Mas, porém, está fazendo muito sucesso, que é pra ser o grande super-homem do universo deles, mas acaba sendo um grande babaca. É a palavra, talvez. Tem um passado meio triste, foi criado em laboratório, sem pai, foi criado mais como um experimento, não teve família, foi um problema. Teve problemas tem motivos para ser mentalmente perturbado? Tem. Mas ele é muito perturbado e uma pessoa horrível de se lidar, cara. E uma pessoa que vê tudo de uma forma corrompida pra servir a ele, né? Ele se vê como Deus do mundo e que todo mundo deve servir a ele. E é muito louco quando que nas primeiras temporadas ele precisa manter a pose pra ser adorado, né? Porque ele tem toda essa preocupação com a imagem dele e tal. E aí como ele vai percebendo, né, a radicalização aí dos seguidores dele, né? Especialmente ali no final da terceira temporada, se eu não me engano. Ele vê que os caras estão ficando doidinhos igual ele e que estão, cara, aceitando qualquer coisa que ele faça, inclusive assassinato, violência. E aí ele começa a ficar sem freios, né? Essa falta de família, essa falta de, né, afeto materno, por exemplo, e aí ele, né, meio que se regozija ali com leite, tomando leite, né? Mas eu tô com o João, pra mim, ele é muito melhor do que o herói, cara. Muito melhor que o herói? Qual que é o herói? Aí é complicado, né?
Quem que é o herói? Ah, é melhor. Eu diria sinistro. Herói, né? Eu diria sinistro. Eu diria sinistro. Eu diria sinistro. Sinistro? Uhum. Mas aí pensando em função narrativa, né? Mas função narrativa, que eu acho que a função narrativa dele talvez seja até Boa. mais... Convenceu. Talvez não, com certeza, é mais importante que a do Killmonger. Justo, então. Boa. Então, beleza. Eu não consigo entender o Kang, porque ele tá sempre... Tem todo um negócio de linha temporal, porque o Kang que os Vingadores derrotam no quadrinho é o Kang que é 10 anos depois do Kang que eles vão derrotar no quadrinho 5 anos depois. Então, tem toda uma bagunça, assim, temporal. Ele tem várias sagas também icônicas. Mas, no cinema... Foi um fracasso, né, cara? No cinema foi um fracasso completo. A participação dele em Loki ali é até legal, mas Jonathan Majors, né, é o nome do cara, eu acho que fez ele no cinema. E é um vilão que, pô, no cinema ele é rodado pelo Homem-Formiga, e dá até uma vergonha de falar isso, né, cara? Naquele filmezinho tão ruim do Homem-Formiga, do Quantum Mania. Cara, daí pra mim ele perde até É uma crítica ao filme ou ao herói? Não, ao filme, eu gosto do Homem-Formiga. Ok. Mas eu gosto mais do Homem-Formiga dos filmes, o quadrinho é meio paia. Mas... Ah, cara, o que coitado, perde uns pontos. Ele é pra ser um nível Thanos. Ele é vencido por 4 formigas gigante. 4 formigas, 5, 6, vai um monte de formiga gigante. Ele é pra ser nível Thanos. No final, quem bate nele são formigas gigantes, cara. Não tem nem que cara... mas que uma pena, porque era um vilão com muito potencial, assim, nos quadrinhos, sabe? Então eu fico dividido, cara. O que vocês acham aí? Não conheço, cara. Eu também não posso opinar, Paulinho. A motivação dele é puramente a procura pelo poder, cara. Eu colocaria em se emocionou, cara, então. Será que deu trabalho? Se emocionou, cara. Acho que se emocionou. Tá falando de Loki, tá? Vilão da Marvel também. Que eu acho que ele tem momentos separados, né? Ele tem um momento como vilão e um momento como anti-herói. Vocês chegaram a assistir a série, Loki? Sim. Não, eu comecei a ver, mas não terminei. Nossa, cara, é uma série absurda, incrível, cara. Cara, ele tem um arco de redenção, ele tem um crescimento como personagem absurdo, cara, na série dele. Porém, como vilão de Vingadores, né, ou do filme Thor mesmo, ele nos quadrinhos ele é meio que isso, né? Bem se assemelha a isso. Ele é um cara... É irmão do Thor, mas que ele tem inveja muito da criação do Thor, né? Principalmente por ele ter sido tratado diferente, né? O Loki ele é um filho adotado pelo Odin, filho de gigantes de gelo. Então ele tem essa inveja e tal, mas ele nunca é de fato um vilão. E assim, ele, por mais que a motivação dele seja um pouco emocionada, né? De, ninguém gosta de mim, sou filho bastardo, todo mundo gosta do Thor, não de mim. Ele percebe isso, né, cara? Ele se emociona, depois ele revê isso, ele cresce como personagem. Então, assim, eu acho que dá pra colocar ele alto ali talvez ali no Sinistro. Sinistro, eu acho que, ó, a Karine falou ali, ele é Trickster, também respeita. É a série Loki, né, cara? Cara, se for falar da série, é 10 de 10, cara. Então, Sinistro, cara. Acho que eu sim. deixaria no Sinistro. Beleza. Se fosse avaliar o personagem, né, não só Sim. como vilão, eu colocaria mais pra cima, mas como vilão... O personagem é melhor que herói, com certeza. Agora, cara, esse aqui é top, hein? Meninas super poderosas. O Macaco Louco. Cara, o que falar desse herói que marcou desse vilão que marcou nossas infâncias, cara? Icônico. Vilão mais icônico das Meninas Superpoderosas. Isso ele é. Outro macaco falante pra assustar o nosso amigo Paulo, hein? Aqui, desenho de terror. Entendeu? Como passava em TV aberta um desenho de terror desses, cara? Porque macaco que fala é filme de terror. Se tem macaco que fala, é filme de terror. É um personagem que tem um background interessante, né? Ele era uma experiência que deu errado ali do professor Otônio. Acabou sendo ali abandonado e acabou ficando muito ressentido com o professor e também com as meninas, que foram a experiência que deram certo, né? Digamos assim. Mas que durante muito tempo eu sempre achei ele meio genérico, assim, ele é todo vilanesco, assim, mas nunca tinha me chamado muita atenção. Até que eu assisti um episódio, cara, não sei se vocês se lembram desse, que chama Locolinguagem, que é um episódio em que todo mundo começa a falar igual o Macaco Louco. Então, assim, tipo, o Macaco Louco ele fala com grandes discursos super
prolixo, né? Todo mundo começa a falar igual ele e todo mundo começa a ser muito prolixo, assim. Então, tipo, esses caras vão fazer coisas simples do dia a dia, tipo, atravessar a rua, e eles começam a falar com o guarda de trânsito e fala, e todo mundo... E o cara vai lá, fala, e aí dá um caos, né? A cidade vira um caos, Tá certo o prolixo. Começa a ficar falando pra caralho, assim. Vou defender o prolixo. Então, assim, procurem esse episódio, chama Louco Linguagem, cara. Pra mim, um dos melhores episódios de Meninas Superpoderosas. É muito divertido para a obra em questão, né? Se fosse num filme mais sério, eu acho que eu não gostaria, mas... Cara, é de fato muito icônico pra minha infância também. Apesar de, assim, o nível de ameaça dele não ser tão grande, né? As meninas sempre dão couro nele, né? Eu gosto. Eu sou estaria sinistro, não sei, Cuca, o que você acha? Eu gosto da ideia de colocar ele em sinistro também, Paulinho. É? Não sei se há nostalgia gritando dentro de mim, mas eu gosto dessa ideia. Ó, e ele realmente apanha, a Karine falou ali, ele apanha, mas jamais desiste, cara. Ele é perseverante. É sinistro a perseverança dele, cara. Todo episódio ele apanha. Agora também o vilão icônico, cara, de um dos maiores grupos da Marvel, que é o Magneto, né? Vilão dos X-Men. Um outro icônico, cara. E ele é um cara combativo, ele é um cara assim, cara, se esses humanos, eles estão nos tratando, nós mutantes, dessa forma, eles vão apanhar, eles vão aprender a respeitar a gente pela força. Eles vão aprender a respeitar a gente, sabe? Não vai ser na base do por favor, na base aqui da conversinha, cara. E ao mesmo tempo, né, sem contar que o próprio Magneto como pessoa, como indivíduo, não só pela causa que ele representa, mas é um cara que passou ali por uma perseguição não só por ser mutante, mas por ser judeu, né, cara? Então, assim, campo de Auschwitz, o cara que tinha sido capturado na Segunda Guerra. Então, assim, o cara, de motivação, cara... Assim como eu elogiei o Xavier na nossa tier list de mentores, né? Se você ainda não assistiu, procure lá, ficou gravada a nossa tier de mentores, que eu elogiei muito o Xavier. O Magneto também, a gente precisa elogiá-lo, né? Especialmente a atuação política dele, mas também a questão do acolhimento dos mutantes, né? Porque existe aquele mutante que não consegue se enquadrar ali na caixinha que o Xavier quer colocar eles ali, naquela coisa, dentro da institucionalidade, dentro ali de uma lógica que funciona pra muita gente, funcionou pra Jean, funcionou pro Ciclope, funcionou pra Tempestade, mas não é pra todo mundo. Existem outros mutantes que vão tá à margem ali. Como funciona bem essa questão que o Paulo no início já disse, né? Você for olhar nessa função de sombra, ele é o reflexo, o oposto. Ele tem os mesmos objetivos que o Xavier, mas metodologias diferentes. Eu acho muito maneiro essa parte, né, que frisa isso. É um puta vilão. Não, bem construído, né? Megamente, ele é um vilão, cara, que é um cara esforçado. Não é o melhor do mundo, mas é um cara esforçado. Mas ele é um cara que sabe, ele tem um limite muito claro. A vilania dele vai até certo ponto. E daí, tanto que tem até aquele super-herói lá, que é até uma parada meio Homelander, né, que cruza a linha, e ele fala, não, cara, daqui pra frente não, calma lá. Eu sou vilão, roubo o banco, sequestro, papapá, mas daqui pra cá não, dessa linha eu não cruzo, tá ligado? Então, assim, ele é um vilão com seus ideais muito bem definidos. Isso tem que ser falado aqui, cara. E é um vilão por quê? Porque foi negligenciado, porque ele é azul, foi rejeitado na infância, entendeu? E cresceu com ressentimento às margens da sociedade. Cara, eu vi muito pouco, assim. Devo ter visto alguns trechos do filme, conheço um pouco, mas não teria muita propriedade. Mas não me parece ser um cara que colocaria no sinistro, assim, por não ser uma ameaça, assim, então... Ele não é de fato, mas inclusive é mais ele me parece meio emocionado, na verdade, cara. Será? Não queria deixar ele emocionado. Ai... a Karine falou, ele pode derrubar a cidade toda, mas ele tem um caderno de ética, porque ele precisa da cidade, porque ele é o grande vilão da cidade. Decida-se, Paulinho, fica com vontade. Eu vou jogar ele no meu trabalho, mas só porque eu sou incapaz de argumentar se é emocionado ou sinistro. O João me convenceu. Eu vou deixar ele no meio termo, então. Agora eu fico mais emocionado, porque é o meu vilão favorito da Marvel. Desculpa, já vou falar isso agora. A gente tá falando aqui do Mistério. Um vilão que, assim, teve o filme dele no Homem-Aranha 2 aí do Tom Holland. Ele é ok, eu acho bom, assim. Não é ótimo, não é super perfeito. Poderia ser melhor, mas não é ruim, até que faz jus um pouco ao personagem ali. Mas, cara, nos quadrinhos, o Mistério, ele é
um vilão, assim, tão... Ele é um cara, assim, ele é um vilão muito do Homem-Aranha, né? Mas ele aparece também frequentemente como vilão dos Vingadores. Ele é... Aí, eu já vou cantar a bola aqui, ó. Ele é tão sinistro que ele é membro do Sexteto Sinistro, tá ligado? Que é o grupo de vilões do Homem-Aranha que se reúne lá, que faz a Liga da Justiça deles de vilões lá, entendeu? Ele é membro do Sexteto Sinistro. Então, assim, o cara é brabo. E o cara é tão brabo que aí eu vou trazer um outro argumento, se eu já não convenci vocês, que é na história do velho Logan, que é a história lá que tem até o filme, né? Que é um pós-apocalipse, meio Mad Max e tal, em que o Logan sobreviveu. Nos quadrinhos, como que o mundo chegou naquele estado? Porque em certo momento, todos os vilões do universo Marvel resolveram se reunir e falar o seguinte: galera, vamos organizar essa bagunça aqui, vamos, ao invés de a gente ficar, tipo, enfrentando à toa quem a gente mais odeia, vamos ver quem é melhor contra quem. Tipo assim, quem é o vilão que, tipo, que dá mais certo contra o herói? Sei lá, se o herói tem um poder de som. Fez um matchup. Se o herói tem um poder de som, quem que não tem audição aí? Sabe? Tipo, é uma parada assim. Quem combina com quem? É igual o Kuririn lutando com bactéria, né? Quem que não tem nariz? Quem não tem nariz aí, entendeu? É nessa pegada. E daí, o que acontece é o seguinte, aí todos os vilões se unem e com isso, os vilões são capazes de derrotar perfeitamente o herói com quem eles melhor se encaixam, né? E eu vou dar um chute pra vocês, tenta adivinhar. Contra quem que o Mistério é colocado? O Mistério, ele é encaixado, né? O matchup dele é contra o Wolverine. Porque ninguém consegue derrotar o Wolverine. Porém, o Mistério é capaz de manipular os sentidos completos do Wolverine, que é meio bestial, meio animalesco, assim. E ele manipula completamente todos os sentidos do Wolverine, com ilusões, com cheiros, com odor, com sensações táteis. E leva o Wolverine a acreditar que ele tá sofrendo um ataque de vilões e tal, em massa. E no final, ele é o responsável por fazer com que o Wolverine destrua completamente, mate, assassine, dilacere todos os mutantes da escola do Xavier. E é assim que os mutantes caem. Porque o Mistério manipula o Wolverine a literalmente matar todo mundo. A matar o Xavier, a matar os Ciclopes, a matar a Jean Grey. Tudo por quê? Porque o Mistério foi a pessoa responsável por manipular o Wolverine. E daí cria-se, né, o velho Logan. Que daí ele tem a história do velho Logan, que é o Wolverine, depois que ele assassinou toda a escola inteira, tendo sido enganado e tentando lidar com isso no futuro pós-apocalíptico e tal. Aí vem toda a história do velho Logan. Ele é o cara que manipula, velho. Manipula o emocionado do Wolverine. Manipula o emocionado, cara. E possivelmente poderia ser derrotado por uma Jean Grey, por um Ciclope da vida, né? Mas como teve esse matchup aí calculado, né? Ele conseguiu bater de frente com o imbatível ali, né? Exatamente, tanto que a parada dele nunca é realmente bater de frente, né, cara? Ele é o cara da enganação, é o cara do mistério, ele não vai dar porrada, né? Ele vai usar o que ele pode, usar um outro herói pra dar porrada por ele, tá ligado? Vai enganar, vai manipular, você não pode confiar em nada ao teu redor, só porque ele tá presente, sabe? Então, pra mim ele é sinistro, cara. Sexteto Sinistro. Me convenceu, Paulinho. Manda bala. Convenceu, manda bala, manda bala. Missão feita, pode fechar a live. Gente, eu não conheço muito a Mística, tá? Eu acho que além dela ser uma mutante, tá junto com o Magneto, ela é uma shapeshifter, mas eu não lembro dos filmes, cara. O que é a motivação dela? O que ela tem? Eu acho que a Mística, ela nem tá com o Magneto, tá? Ela é meio que... ela faz o papel ali de camaleão, ela vai trocando de lado, tem interesses pessoais, dependendo da circunstância, ela é uma trickster, né? Seria mais ou menos igual o Loki ali, que ela vai trocando de acordo com as necessidades ali que ela tem. Cara, eu acho que assim, por causa dessa função que ela tem, né, de ser camaleão, a gente não sabe de que lado ela está. E isso somado ao poder dela, cara, ela se torna uma ferramenta narrativa muito poderosa, cara. Verdade. A quantidade de coisas que ela consegue fazer ali e mover trama impressiona, assim. Eu acho que ela faz isso melhor do que a maioria dos vilões aí que a gente trouxe. Ela se encaixa naquilo que eu falei do Magneto, né? Ele abraça aqueles mutantes que não se encaixam ali na caixinha que o Xavier propõe, sabe? E a Mística é um exemplo desse. Então acho que motivação não falta, né? Como vocês colocariam ela? Eu acho que ela é sinistra, cara. Eu acho ela até assustadora, sinistra no mínimo. Eu tava... Me deu trabalho, mas vocês me convenceram. Eu colocaria ela em sinistra. Falando em vilãs, a gente vai pro universo da DC com, novamente, a vilã do Batman. A gente vai falar da Mulher Gato. Cara... Selina Kyle.
Selina Kyle mora com vários gatos, atrai gatos, conversa com gatos. Já ganha minha simpatia por causa disso. Eu sou muito gosto né? muito de gato. Já ganha a simpatia de muita gente, inclusive. Inclusive Daniel Freitas, né? É verdade. Daniel Freitas. Falta a participação da Selena no Evangelho das Feras, pô. Porque, afinal de contas, a motivação dela não é uma motivação maligna, assim, ao ponto que são os outros, né? Uhum. Ela quer roubar um museu ali, uma peça de museu, ganhar o dinheirinho dela e sustentar os gatos, velho. Pois é. É muito gato pra sustentar. E pior que é. Motivo nobre, inclusive, eu diria. Justo. Vamos botar então onde deu trabalho, pode ser? Fechamos assim? Agora, gente, a gente vai também pra outra de meninas superpoderosas que não poderia faltar. Estamos falando do Ele. Que, cara, vamos falar real. Com E maiúsculo. Não é maiúsculo. Por favor. Cara, a gente tá falando aqui do capeta, né? Do capiroto, mochila de criança, né, cara? É isso. Tipo... Cara, esse é o coisa ruim, cara. Fala real, ele tá além de qualquer motivação. Qual a motivação dele? Ele não precisa de motivação. Ele é... Exato. Coisa ruim. Concordo, velho. Entendeu? Exatamente, exatamente. A proposta é essa, né? Não ter motivação. É ruim por ser ruim. É não ter motivação. não ter explicação, a gente não sabe de onde veio, o que é. Sabe de onde veio. É algo que é quase, de certa forma, até meio Lovecraftiano, assim, em alguns sentidos. Ele vem do nada, ele faz weird, a maldade porque sim. Ele é extremamente assustador, assim, ele é Nossa, eu morria de medo quando ele aparecia, cara, no desenho. Tinha umas cenas, assim, absurdas. Olha, o chat tá confirmando ali, ó, cara, totalmente o que a gente tá falando ali. A Graziella, a Karine... Não, cara... Esse daí é muito foda. Você parar pra pensar no panteão, né, de visões absurdas superpoderosas, é engraçado, né? Tem um macaco, tem... não lembro o que mais tem. Tem um caipira. Tem um caipira e tem o diabo. Quer ser um caipira. Tem a gangue gangrena. É verdade. Que é só umas ameba, né? Então, pra Cara, mim, pelo medo que ele causa, é sinistro, cara. Não tem nem o que falar, assim. Ele... Cara, ele é com certeza... Vocês acham que ele tem alguma relação com o Boom de Fora? Boom de Fora? Não sei o que você tá falando. O cara do Vaca e o Frango? Do Vaca e o Frango, Também é um demônio vermelho. Nossa, cara. Cara, olha... que personagem miserável esse, hein, velho? Caramba. É o mesmo universo de cartoons, né? Dos cartoons. Da Cartoon Network, Nunca né? tinha pensado nisso, cara. Fica a teoria. Muito bom. Eles são irmãos, né? Mano, pra mim é sinistro, cara, tem que falar. Agora também um outro pique Homelander aqui que a gente tem, que é meio parecido aqui, tem uma história um pouco diferente, né, mas é o Omni-Man, que é, na verdade, pertencente a uma raça de alienígenas que é nível Saiyajin, né, bem pique Saiyajin, assim, que chega num planeta pra dominar ele, né, tipo, eles implantam uma criança pra criança crescer e conquistar o planeta pra eles. Bem, eu acho que até surgiu como paródia, uma inspiração dos Saiyajins mesmo. E... O Goku do mal, né? O Goku do mal, né? Ele que vem pra Terra pra agir como o grande super-herói, o grande super-homem, mas na verdade só tá preparando terreno pra grande invasão da espécie dele, né, cara? Eu não acho que é um spoiler, uma cena do primeiro episódio de Invincible que mostra a superioridade dele, né? Porque tem uma Liga da Justiça, né? Tem o equivalente à Liga da Justiça perfeita, assim, tem o Batman, tem o Aquaman e tal. E aquela cena me impactou demais. Né? Que ele, dá pra falar, violento. Né? Ele mata todo Acho mundo, que dá né? pra falar, né? Ele mata a Liga da Justiça inteira, cara. Tipo assim, não está lá de dedo, né? É super violento, um desenho super violento, uma animação que, né, sai crânio, explode cérebro, né? Esse tipo de coisa. E passa essa impressão, né? Porque ele é um herói, faz parte dessa Liga da Justiça, ele é como se fosse Superman da Liga da Justiça, né? E ali você descobre quais são as reais intenções dele, só naquele momento. Então ele era o herói da Terra que se torna um... Porque no final ele tá tentando sabotar, né, a Terra. Então, assim, chega esse momento que ele fica sós com a Liga da Justiça deles lá e ele mata todo mundo, porque é bom que a Terra não tenha heróis defensores, é só ele. Mas eu acho que a motivação dele, a filosofia lógica que ele segue pra fazer o que ele faz é quebrada e é emocionada, entendeu? Principalmente por conta do Mark, do que o Mark fala, do argumento que ele dá, que revela toda a hipocrisia do Omni-Man, entendeu? Não fosse isso, eu
colocaria ele pra cima, mas eu tô tendendo a colocar ele emocionado. A gente tá falando aqui do Ozymandias, o grande vilão oculto, né, cara, de Watchmen, que foi revelado no final. Não sei, desculpa se alguém não assistiu, que é um spoiler, mas a gente devia ter falado antes. Assisti só o filme. Só o filme? Ah, mas só o filme, tá ótimo. Que é aquela parada, né, que tipo, existe, o mundo tá vivendo um perigo nuclear, estão à beira da guerra nuclear, e tem uma Liga da Justiça, os heróis estão em alta, tem um monte de discussão se isso é legal ou não, mas tem o Dr. Manhattan, que se torna a maior criatura e mais poderosa criatura, né, de tudo. O Watchmen. Exatamente. E o que acontece é que no final ele, tipo assim, todo o mundo inteiro começa a se voltar e a odiar o Dr. Manhattan, e a gente percebe só no final que foi um plano do Ozymandias, né, porque ele queria unificar a União Soviética e os Estados Unidos. Então, ao invés, para distrair eles uma guerra nuclear, então ao invés de você fazer com que um seja inimigo do outro, você une os dois países contra um inimigo em comum, que seria o Dr. Manhattan. Nossa. Então, esse é o plano dele. Fala real, achei um plano, sei lá, cara. Será que precisa? Cara, Será que você acha? Do mesmo jeito que você se emociona falando do Mistério, né? Mistério? Isso, aham. Cara, eu me emociono falando de Watchmen, porque assim, a construção de super-heróis do Alan Moore, todos é um outro nível completamente diferente. Isso é verdade. A profundidade do personagem, né, cara? Mas como vilão, cara, ele é o vilão perfeito, cara. Ele vem, inclusive ele vence, né? Ele vence. O Watchmen acaba, tipo assim, o final do quadrinho é que o vilão teve sucesso. É isso, gente. Exatamente. Vocês perderam, o vilão teve seu plano realizado. Era o que você tinha colocado inicialmente como a categoria principal, né, Paulinho? Praticamente venceu. É verdade. O Ozymandias venceu, velho. Vamos falar do Pinguim. Cara, mandar real pra vocês. Eu achava um vilão meio paia, até assistir a série dele, cara. Você assistiu a série já, João Cuca? Já. Nossa, cara, a série... Não assisti, mas mano, falam muito bem, cara. Cara, a série transforma ele, tipo... Você entende... Cara, você sente pena dele. Ele continua sendo um lixo de pessoa. Ele é uma pessoa horrível, manipulativa, vingativa, faz coisas horríveis. Porém, cara, você entende a motivação dele. Você sabe... Você percebe... Você percebe, cara, nessa situação aqui que ele passou, pelo tudo que ele tem, qualquer pessoa chegaria no mesmo ponto, tá ligado? É um mafioso de baixo nível, né, ali no começo, né, que vai galgando ali na base da maldade pura e da esperteza também em alguns momentos, mas você vê que ele é um personagem que ele não ele não tem superpoder, nenhum, nada, né? Esse é um cara comum, manco, inclusive, né, cara? Que ele manca, tem uma questão com o pé dele, um negócio assim. Mas... Urinado sempre, desde sempre. Cara, eu digo mais. Vou puxar uma outra história canônica em que o Pinguim aparece, né? Em que Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou lá da Mulher Maravilha. Foge, muito bom. Mulher Maravilha. Então, assim, acho que não tem como deixar o Pinguim fora do Sinistro por causa dessa aparição nessa história canônica do universo DC. Eu ia subir e colocar ele deu trabalho. Mas agora eu tô pensando em subir pro Sinistro, cara, agora. O que você acha, Cuca? Opinião final, fala lá. Caramba, tipo assim, o Pinguim descolou uma Kryptonita de alguma maneira, né? Que é um elemento super raro. E desarmou o mais forte, né? Da Liga da Justiça. É verdade. Correto? Correto. Exato. Não tem contra-argumentos contra isso, cara. Aí o Lex Luthor e Coringa já pega o laço da Mulher Maravilha lá, que é poderosa também, mas não tanto, né? E precisa de 2 contra 1. Então, assim, Pinguim MVP total dessa batalha. Esse aqui também eu curto, cara. Falar pra vocês, eu gosto desse aqui, cara. Um vilão muito clássico da Marvel. Só que ele é absurdamente poderoso ao que ele se propõe, né? Ele não é um vilão de Vingadores. Mas no mundo das ruas, né, cara? A gente tá falando ali de crime organizado, de polícia, de política, de suborno, de assalto. Ele é o cara, sabe? O cara com U maiúsculo. Que é o rei do crime. Também conhecido como Kingpin, cara. Cara, assim, falar pra você. Cara, ele é tão absurdo. Ele é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. Então ele aparece ali, então, cara, constantemente ele tá no Homem-Aranha. E ele passa do Homem-Aranha. Ele se torna também um vilão canônico muito forte do Demolidor, que é outro herói ali que fica resolvendo crime na rua, assim.
E, cara, ele consegue gerenciar todo mundo, cara, porque ele tem poder pra isso, ele tem habilidade pra isso. Eu acho ele muito foda, eu não acho ele melhor que o Homem-Aranha, mas melhor que o Demolidor, sim, então talvez daria pra gente botar o regulamento debaixo do braço e colocar ele lá na Eu acho que ele no mínimo é sinistro, assim, porque ele é incrível, assim, eu acho que é um vilão muito foda e quando você... Sim, meu primeiro contato com o Rei do Crime foi na animação, naquela de 97, 98, sei lá. E assim, mesmo eu sendo criança e não entendendo direito, né, tipo assim, o que o Rei do Crime fazia, né, já era assustador pra mim. Eu já sentia que era um personagem muito foda, mesmo sem entender direito. E aí depois que você cresce e entende um pouco mais sobre como funciona esse submundo, né, o Rei do Crime, ele realmente se torna um dos personagens mais incríveis ali do Homem-Aranha, e não acho um absurdo colocar ele ali ou no Sinistro ou no melhor que o Herói. Eu não conheço, tá? Tô ouvindo aqui de vocês aqui agora as impressões. Eu tenho uma tendência a gostar muito de vilões que têm esse poder intangível, político, né? Um poder que, né? Ele lida ali... Eu imagino, né? Ele lida ali com as elites, né? Ele tem amigos ricos, ele tem amigos influentes, ele não vai pra cadeia. Então acho que realmente é melhor do que o Herói ali, a gente pode colocar o Rei do Crime. Pro Síndrome de Os Incríveis, que pra mim é o melhor filme de super-herói de todos, e não podia ficar de fora o Síndrome, que é um grande emocionado, né, cara? O filme é incrível, né, cara? Mas é uma criança mimada, né, cara? É o Elon Musk, né, cara? Inclusive parece fisicamente, cara, o Elon Musk ali. Meio gordinho, meio ruivo. Sempre teve tudo de mão beijada, né? Teve acesso a educação de ponta, teve acesso a equipamento de ponta. Então, pô, o cara vai desenvolver ali um apetrecho ou outro, né? Falar que é um grande gênio, usar muita grana, explorar muita gente pra fazer um mega império pra poder ficar se autoafirmando, né? E ficar com todo o seu ressentimento de ninguém gosta de mim, sofria bullying, não sei o quê. Mas olha só, agora vou fazer todo esse plano mirabolante, né? Eu acho que ele tinha tudo pra estar no abobrinha, mas eu acho que tem algumas coisas ali que o tornam um pouco mais interessante, né? Se a gente for ver que ele, de fato, matou vários heróis, e vários heróis fortes, né? Ele só não conseguiu matar o Senhor Incrível, mas assim, ele teve um plano muito bem feito, muito bem estruturado. Ele traz também uma discussão muito interessante a respeito, né, de assim, aí quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais, né? Aquela coisa de que ele sempre se sentia inferior aos super-heróis, mas ele foi lá, inventou ali um monte de apetrechos para poder se equiparar, né? E depois que ele fizesse muito sucesso e gastasse muita grana, ele iria disponibilizar para o mercado para que as pessoas também tivessem e não houvesse mais diferenças entre os heróis. Eu acho que esse tema ele é trabalhado de uma forma muito interessante nas camadas ali mais obscuras da obra dos Incríveis, né? O pessoal fala que, não, ele teve uma motivação, o Senhor Incrível não levava ele a... Pô, ele era um moleque insuportável, cara, um moleque mimado e que não tinha motivação porra nenhuma, só queria ganhar dinheiro, né? E é isso, apesar de ter seus méritos ali vencendo super-heróis, eu colocaria ali no Se Emocionou um pouco. Eu ia falar de abobrinha, mas você me convenceu. E a Karine lembrou muito bem ali, cara. Também conhecido como Bochecha ou Guri Incrível, né, cara? Ou Guri Incrível. Muito bom. Pra mim, emocionado também, cara. E aí, Emocionado. Vandal Savage. Vandal Savage, isso aí. Vai lá, de onde que ele é, cara? Savage. Então, cara, ele é um herói da DC também. Um herói, né? Um vilão da DC também. Se eu não me engano, a origem dele é da Mulher Gavião. E o que eu acho muito interessante nesse vilão, ele participou muito da Liga da Justiça, tá? É que ele é imortal. O superpoder dele é esse, né? Ele é só isso, imortal. Então, assim, ao longo da história, ele foi diversas figuras históricas, né? Ele foi Vlad o Empalador, ele foi Alexandre o Grande... Ele foi... Então, assim, perpassa por diversas dessas grandes figuras centrais e o acúmulo que ele tem é de inteligência, né? Então, esse é o superpoder dele. Ele é um cara que não morre de jeito nenhum. E eu trouxe ele porque tem essa origem diferente, tá? Ele não tem exatamente motivações, ele tá desde sempre manipulando para se colocar em posições de poder. E tem uma história específica da Liga da Justiça
em que a Terra acabou, né? Obviamente, como todos os planetas acabam, a Terra acabou um dia, né? E ele ficou sozinho aqui, cara. E assim, é de uma tristeza absoluta o cara tá solitário aqui na Terra. Aí, tipo assim, as baratas dominaram, já tem outra espécie aqui e tal. Não tem mais ser humano, não tem mais nada. E ele tá ali, meio que sofrendo sozinho. E o Superman, que também foi um dos grandes... Ele é um arquirrival, assim, também do Superman. Acaba matando ele de alguma forma, assim, que eu nem vou lembrar qual que é. Mas como uma forma de compensá-lo por tudo que ele sofreu, sabe? Porque, no fim das contas, a imortalidade... Então, ele tá sempre se colocando em uma posição de poder e vantagem. Não necessariamente com uma motivação. Isso é o interessante dele. Não necessariamente com uma motivação particular ou pessoal. Ele tá ali pelo desafio. Tá ali você entendeu? Pelo rolê. Ele quer entrar no meio do rolê e ser uma figura importante em diferentes épocas. Simplesmente. É que essas figuras imortais, elas costumam ser muito ociosas, né? Tipo, meio que o Ryuki do Death Note, né? Ele não tem o que fazer, então vamos botar o caderno ali pra me divertir um pouco. Assim. Exatamente. Tem essa vibe, né? Exatamente essa vibe. De tá ali no meio da ação, tá manipulando aqui e ali, e esse é o joguinho dele. Tá, vamos colocar ele ali no... Deu trabalho, porque assim, ele não tem uma grande influência cultural como os outros, né? E também não tem um grande objetivo de destruir nem nada, sabe? É só um cara que tá ali se divertindo com a imortalidade. Se divertindo nada, né? Sofrendo com a imortalidade, na verdade. Vamos lá, o próximo é o Venom, mas a gente tá falando do Venom enquanto criatura ou a gente tá falando do Ed Brock? Eu acho que quando a criatura se junta ao Ed Brock, a gente tem que considerar os dois, né? Como já dizia o fatídico e terrível filme do Venom, todos eles, né? We are Venom. E, cara, falar a real pra vocês, é tudo meio tipo... Tem uma HQ aí... Hoje em dia o Venom até nem é mais vilão, né? Eles colocaram os outros vilões, assim, como Carnificina e tal. E ele vira meio anti-herói. Até os filmes tentam trazer ele como anti-herói. Mas aí tem o Agente Venom, que é o Flash Thompson, como... que ele tá cadeirante, aí ele usa o simbionte pra poder se movimentar de novo, porque as pernas dele funcionam com o simbionte, e daí o governo dos Estados Unidos usa ele pra fazer missões de infiltração. O Agente Venom é uma HQzinha ok, divertida, mas não é mais vilão, sabe? Falando como vilão mesmo, é a Picuinha com a Homem-Aranha, tá ligado? É a Picuinha com a Homem-Aranha. Mas o conceito de simbionte é maneiro pra caramba. Então, por mais que eu acho o Ed Brock se emocionou um pouco, né? Se a gente for olhar a criatura, além de ser interessante, como o Kuka falou, cria um arco narrativo muito bom, cara. Esse arco do Peter encontrar ali o Venom, né? Encontrar aquela criatura, entrar no traje, ele usar o traje negro, ele se tornar muito mais poderoso, dar um pau em todo mundo, e aí aos poucos ele vai se tornando meio mal, ele vai se tornando impiedoso, e aí ele vai percebendo que na verdade é por causa do traje que o tornou assim, e aí ele se liberta, e aí depois o traje retorna como o Venom. Cara, eu acho que esse arco que foi todo desenhado por esse personagem, esse vilão, eu acho incrível, cara, tanto seja no filme do Homem-Aranha 3 ou na série animada lá, que pra mim é a melhor série do Homem-Aranha de 97, 98, por aí nos anos 90. Cara, o arco é muito bom, cara. E assim, a mudança que esse personagem traz no protagonista, né? O arco que o Peter passa ao longo dessa experiência dele, né? Eu acho incrível e acho que ganha méritos. Eu subiria pelo menos ali pro Deu Trabalho Venom por causa de toda essa força, né? Que move a história. Originalidade ele tem. Não tem nada parecido com isso, né? Assim, talvez tenha depois... outros tipos de Venom, igual você falou, né, Paulinho? Tem aquele vermelho que eu esqueci o nome. Carnificina. O Carnificina e tal. Mas é um vilão muito original, cara. Tipo assim, essa questão de ser parasitário, assim, é muito único, velho. Eu não sei se teve algum antes dele, mas eu acho bem maneiro essa parte, assim. Que tal subir ele pra Deu Trabalho? Então, eu decidi trazer esse vilão como uma homenagem aqui, talvez o único vilão latino-americano que a gente vai ter, né? Então, para trazer algo aí um pouquinho do nosso sangue latino, eu trouxe ele, Ramon Valdez, como Tripa Seca de Chapulin Colorado. E
que, assim, nós não temos muito o que discutir, né? Ele vai ficar ali muito provavelmente na abobrinha, né? Mas é um vilão normal que tá tentando roubar as coisas, encontra com um herói mais pateta ainda, mas que por infortúnios do destino ainda consegue derrotá-lo. Então não tem muito o que dizer do Tripa Seca, né? É só um cara que quer roubar cofre, que quer... Pacote clássico. É o sequestrar a mocinha. É a camiseta preto básico, assim, o kit de vilão. Onde você É colocaria um cara ele? que tinha tudo. É um cara que tinha tudo pra dar certo, mas não contava com a astúcia do herói, né? Finalizamos a nossa lista com o Tripa Seca ali na abobrinha, mas eu gostaria de fazer... Boa. Na abobrinha, pô. Mas eu gostaria de fazer uma última proposta pra vocês aqui, gente. Pela primeira vez na nossa tier list, o que vocês acham da gente... Só ali na primeira fileira, a gente tentar ranquear em ordem? Ranquear em ordem. Vamos, cara, vamos. O melhor do pior aqui? Cara... Só na primeira fileira, cara, pra gente se dar esse desafio e também se comprometer, né? Porque aqui nos Manuscribas a gente se compromete. Boa. Cara, pra mim, assim, Killmonger tem que estar no topo ali, cara, nos primeiros lugares, assim, top 3, pra mim. Ah, eu não acho. Eu acho que ele cai um pouco. Quando compara ali com outros caras que fizeram muito mais do que ele, né? O Magneto, o Coringa, eu acho que ele tá abaixo. Vamos de votação? Vamos fazer assim, cada um fala seu top 3, o que vocês acham? A gente vê o que a gente tem em comum daí. Pode ser. Pode ser? O que eu colocaria em top 3, cara? Concordo com o João, Magneto, Coringa e Killmonger. Eu vou no Magneto, Coringa e Ozymandias. Eu vou de Magneto, Coringa e Homelander. Então a gente tem o seguinte, Magneto e Coringa estão em primeiro e segundo lugar. Quem que você acha que deve ficar? Pra mim, Magneto em primeiro. Cara, eu vou falar que, assim, apesar de eu entender os dramas do CLT e como o Coringa chegou no que chegou, eu acho que a causa do Magneto é mais justa. E eu torço mais pra ele vencer. Então eu tô como... Ele é uma decisão dificílima, talvez a decisão mais difícil que a gente já teve que tomar aqui, né? Nos Manuscribas, cara. Sendo 2 vilões excelentes, assim. Mas vamos de Magneto primeiro. Perfeito. Então a gente pode concordar que desses aqui, então, tem o Magneto primeiro, Joker segundo, Kingpin, Rei do Crime, como último. Ninguém falou dele, então vamos ficar como último. Então a gente tem que ordenar esses 3 aqui agora, cara. Cara, pra mim, pra mim, assim, o que é complicado, né, cara? A motivação do Killmonger é a melhor de todas. A ameaça do Homelander é a maior de todas. E o mais vitorioso aqui é o Ozymandias. Como elencar isso, cara? Sim. Precisando de ajuda do chat. Quem quiser votar aí e desempatar isso. O que é mais importante? Quem será o terceiro colocado? Enquanto o chat vai escrevendo aí, gente, por favor, deem suas opiniões, porque a gente precisa de ajuda entre os 3. O que é mais importante? É a sua motivação, é a sua força ou o seu sucesso? Motivação, na minha opinião. E aí eu iria de Killmonger com você. Eu acho que é mais a atuação dele como vilão. Eu acho que o Homelander, ele move a trama muito mais, ele faz muito mais coisas, ele é uma ameaça muito maior, ele é uma figura vilanesca maior do que o Killmonger, que, na minha opinião, a gente pode até discutir se é realmente o vilão dessa história. Sim. O Ozymandias também, tá? Ozymandias também. Então isso que eu ia falar, nesse pode sentido, ser, João, também, pode ser. eu acho que nesse sentido o Ozymandias até ganha ligeiramente do Homelander? Do Homelander, obrigado. Do Homelander, porque ele também tem a capacidade plena de destruição do mundo e ele só não faz porque ele não quer, né, cara? Então... Mas eu não acho ele tão icônico como o Homelander. Eu acho, por exemplo... Cara, eu tô tendendo eu acho o Manhattan mais icônico que o Ozymandias, assim. Enquanto o Homelander, ele é absurdamente icônico também, sabe? Justo, então... Cara, Homelander eu acho que vai ficar de Homelander, até porque a gente tá avaliando vilão e a gente nem sabe se o Killmonger é de fato vilão, né? A gente tá aqui colocando isso em xeque, né? Tá bom. Sim. Então fica assim, Rei do Crime, acima dele Ozymandias, acima dele Killmonger, acima dele Homelander, eu acho okay. Acima dele Coringa, e o maior vilão de todos os tempos está oficialmente declarado como Magneto. O imã de problemas. A Karine falou. Piada, né? Muito bom.